Olá, meus queridos, meus amigos e amigas do sétimo ano. Hoje eu vou propor para vocês a leitura de mais um conto do Machado de Assis. Esse é um conto um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ler até agora. Esse conto se chama Uns Braços, né, do Machado, e vai relatar a história do Inácio, que é um jovem que trabalha longe de casa, aliás, longe da sua família, e faz muito, é dito que ele faz muita falta para a sua família. Ele trabalha num local em que ele a princípio, não gosta muito de trabalhar. O patrão dele é o senhor Borges e ele trabalha também com a dona Severina, que mora com o senhor Borges. Ele nutria certa admiração pela dona Severina, né? E é isso, é o primeiro ponto que o conto vai trazer pra gente de interessante. Ele tem 15 anos, dito no conto, e a dona Severina é uma mulher adulta. Então ele sempre a olhava com admiração, com um olhar de como se fosse uma coisa muito distante, porque realmente era. Para hoje, para os dias de hoje, um menino de 15 anos ter algum envolvimento com uma mulher adulta já é escandaloso, né? E já é considerado, já é errado e tudo mais. Mas para a época, então, era muito mais. Sobretudo quando você tem uma mulher nessa posição de ser uma mulher mais velha se envolvendo com um adolescente. E aí, a princípio, eu tô expondo essa situação antes para a gente ver como que se dá a complicação que é trabalhada em termos de ah, pensamentos, né? Porque nada vai se efetivar mesmo, acontecer de verdade. O que acontece? Ele vai nutrindo essa admiração, esses olhares. E a dona Severina, quando ela percebe isso, a princípio, ela passa pela cabeça dela até falar para o Borges o que estava acontecendo, para ele ser mandado embora e tudo mais. Mas ela decide não fazer. Ela começa a achar agradável os olhares dele. E sem um saber do outro de verdade o que estava acontecendo, eles continuam nutrindo para si esse tipo de admiração, de sentimento. A dona Severina passa também a admirar, achar ele, tratar ele com um certo, com muita, uma forma muito mais meiga do que habitual. Ele começa a ficar cada vez mais satisfeito em estar indo trabalhar. E aí que as coisas vão tomando proporções cada vez maiores. Em que sentido? Na percepção de um do outro, desse sentimento que vai se alimentando. E é nesse primeiro momento que eu quero falar com vocês sobre um ponto principal aqui do conto, que vai falar sobre o que a gente chama de amor platônico. Será que alguém sabe o que é? O que seria o amor platônico? Amor platônico é a ideia de um amor que ele é só idealizado, ele não é feito para acontecer, né? É aqui, ele sabe quando a gente tem muitos casos, às vezes, de uma criança que fala que gosta, que ama a sua, às vezes, a professora, ou uma amiga da irmã que é muito mais velha, ou então se apaixonado por um artista. Por que isso é platônico? Porque ele é idealizado, ele é feito, acontece no plano do pensamento, mas ele não vai se concretizar no plano físico. Ele não pode, ele tem vários impedimentos de acontecer. Então ele é muito doloroso, mas ele não é feito para acontecer de verdade. É como se fosse um amor impossível, né? E para a época, aí a gente levanta, junta esse amor platônico, ele é platônico porque ele levanta uma questão da época, como eu falei, até mesmo aos dias de hoje, também seria muito problemático, mas para a época a gente tem essa questão de uma mulher adulta mais velha tendo olhares e retribuindo olhares de uma adolescente de 15 anos. Né? Ao final do conto, a gente tem uma problemática que é a seguinte. Ela entra num local e vê o Inácio dormindo. E ela acaba se deixando levar e vai dar um beijo na boca dele. E sai, com muito medo dele ter acordado, ela sai correndo e no dia seguinte ela começa a tratar ele de maneira muito severa, muito, né, bruta. Ele sem entender nada porque daquela mudança. Acaba que poucos dias depois ele é demitido sem nenhuma explicação.
e sai dizendo dali que, apesar de tudo, ele carrega o sabor do beijo nos seus sonhos. Ele considera que tudo aquilo aconteceu num sonho. E ele sai admirado com aquilo e tudo mais. Então a gente vê aí a questão do amor puro e inocente do adolescente, né? Uma paixão, por assim dizer, um amor platônico. A gente vê também a irresponsabilidade de uma pessoa mais velha, que é tornada interessante, ela se torna, porque ela não é descrita como uma mulher interessante, até em algumas análises diz isso. Ela se torna interessante aos olhos desse jovem. E do quanto que ela foi inconsequente e acabando dele ter que perder o próprio emprego. Eu queria que vocês lessem e fizessem um comentário para mim sobre esse conto, sobre as relações que se dá e sobre esse amor platônico, que vocês leem e me falam se entendeu. Essa relação que se dá entre esses dois personagens que movimentam a história completamente, que é o Inácio e a Dona Severina. Queria que vocês me falassem quais são as impressões de vocês sobre essas questões morais que tem no conto e o que vocês acharam, por exemplo, da atitude dela, o que vocês acham da atitude em si, né? E como que vocês classificariam esse conto. Lembrando que o Machado ele tem uma característica que a gente já discutiu, que é de abordar questões problemáticas, seja na sociedade, seja nas relações entre casamentos, mas nas relações entre as pessoas de uma forma geral, tá? Então é isso. Eu vou deixar para vocês o conto no Google Sala de Aula também. E vou aguardar o retorno de vocês. Tá joia? Abração e muito obrigado.